Então, pessoal, bom dia. Começando aqui a gravação da aula. Continuando com essa nossa revisão, se tudo correr bem. Na aula de hoje, a gente termina o primeiro conjunto de transparências, que no Moodle está chamado de TIOG 1, com essa revisão de teoria eletromagnética. A gente, na aula passada, vamos relembrar, a gente, na aula passada, começou a resolver os problemas, a descrever o problema, assumindo um regime harmônico temporal e, consequentemente, utilizando fasores para representação do campo eletromagnético e de suas fontes, as fontes de corrente elétrica e carga elétrica. E, nesse sentido, com essa formulação, entre outras coisas, a gente pode definir uma permissividade complexa que leva em consideração não só, do jeito como foi definida, leva em consideração não só as perdas de polarização, como também perdas ômicas associadas à condutividade finita do material. Então, a gente pode analisar com essa formulação dielétricos ideais, também chamados de meios simples. O vácuo é um caso particular. Podemos analisar dielétricos dispersivos, onde existe a perda de polarização, meios condutivos, inclusive meios bons condutores. É só fazer a condutividade muito alta, como vamos ver mais adiante. E um caso limite, fazendo a condutividade infinita, dá inclusive para saber o que acontece, né, no limite em que essa condutividade tende para infinita e esse meio passa a ser denominado condutor elétrico perfeito. Nesse caso, vocês já sabem, não tem campo nenhum dentro do condutor elétrico perfeito. Mas tudo isso pode ser analisado com a mesma formulação, desde que os meios, sejam eles dispersivos ou não, desde que estes meios sejam lineares, homogêneos, isotrópicos, desde que você resolva o problema usando a notação fasorial, que esse truque, né, essa entidade chamada permissividade complexa, ela não existe quando você faz análise no domínio do tempo, só mesmo com a notação fasorial. E, finalmente, desde que você use o tempo todo campo elétrico e campo magnético E e H para resolver o problema. Esquece o D, esquece o B. Se você precisar deles, encontre-os no final, depois do problema resolvido, tá? E aí, nós paramos aqui, nas condições de contorno, quando você tem a notação fasorial. Nós poderíamos ir nas equações de Maxwell, agora no domínio da frequência, e repetir todos aqueles passos que a gente viu na semana passada e desenvolver as condições de contorno agora para a notação fasorial. Só que a gente vai perder tempo à toa com isso. Por quê? Porque quando a gente usa a notação fasorial, é como se tivéssemos passado do domínio do tempo para o domínio da frequência, ou seja, é uma transformação no tempo. Se o seu contorno, se as suas fronteiras, né, as superfícies que separam um meio do outro, se elas não oscilam, se elas não variam com o tempo, e mesmo que variem, essa variação teria que ter uma velocidade da ordem da velocidade da luz para você ter ali uma diferença, né? Então, ou melhor dizendo, uma oscilação da mesma ordem de grandeza da frequência menos significativa da informação, o que não é o que geralmente acontece. Mesmo nessas situações onde a variação é mais lenta, praticamente você pode ignorar essa variação temporal. Então, se a fronteira, a geometria do problema não varia com o tempo, então ela é totalmente imune a essa transformação. Então, essas relações espaciais que a gente tem, que são chamadas condições de contorno, desde que a fronteira não oscile ou oscile muito lentamente, elas não sofrem variação, elas têm a mesma forma. Então, dito isso, eu vou simplesmente jogar para vocês aqui, ó, a forma dessas condições de contorno, a forma, que as equações são outras. Repara que agora são fasores. Não temos mais as grandezas no domínio do tempo. Tudo que é fasor
representando alguma grandeza no domínio do tempo. Mas a forma matemática é rigorosamente a mesma, porque a transformação foi no tempo, não no espaço. Então a gente não vai deduzir tudo de novo. A gente vai acreditar que, se a gente fizer tudo de novo, a gente vai chegar na mesma forma para as equações. Lembrando que este termo ρS, este JS, carga e corrente, são densidades superficiais, como está ilustrado aqui, mais ou menos, né, na figura. Aí, se o meio 1 for condutível, eu tenho corrente de condução. Corrente de condução é volumétrica, não entra aqui. Essas cargas e correntes, elas só aparecem, aqui no curso, só aparece em uma situação. Em antenas, ela aparece em outra situação. Aqui no curso, essas cargas e correntes na superfície do meio, quando o meio 1, por exemplo, for um condutor elétrico perfeito. Aí, ρS e JS vão aparecer. É como se fosse o meio condutivo, com a sua profundidade de penetração, com a sua corrente de condução, mas a condutividade está indo para o infinito, essa distribuição passa, matematicamente falando, de volumétrica para superficial. É um modelo matemático, porque na prática não existe condutor elétrico perfeito. É um modelo matemático. Nessa situação, a corrente que é volumétrica passa a ser representada matematicamente na superfície desse condutor elétrico perfeito, como se fosse uma densidade superficial. Só nessa situação é que ρS e JS vão aparecer neste curso. Em antenas, eles aparecem, por exemplo, o Kleber já fez antenas, quando a gente pega radiação por aberturas e transforma isso num problema equivalente de uma distribuição de corrente superficial. Nessas situações, essas cargas e correntes são impostas ao problema. É como se você fosse na padaria, comprasse uma manteiga especial e passasse no pão. Ou seja, você está colocando ali uma densidade de fontes. É um modelo representando uma antena ou seja lá o que for. Mas isso está fora do escopo deste curso. Essas coisas a gente vê em antenas. Aqui no curso, ρS e JS aparecem apenas quando o meio 1, por exemplo, né, for um condutor elétrico perfeito. E a pergunta que fica é, tudo bem, beleza, mas o que acontece quando, sendo os meios lineares, homogêneos, isotrópicos, como é que são as transformações, as relações constitutivas para reescrever isso daqui em função de E e de H? Jogar o D e o B fora e deixar no lugar o E e o H, principalmente por causa da definição da permissividade complexa. Aí eu mostro aqui, eu vou pular essas transparências, mas eu mostro com todo o rigor que o truque do epsilon complexo vai valer inclusive nas condições de contorno. O que é óbvio, porque se esse truque é válido para as equações de Maxwell, ele é válido para qualquer situação. Mas, de qualquer maneira, resultado de uma pergunta que foi feita por um aluno há muitos anos atrás, eu incluí essas deduções aqui para fazer a prova, mas vamos pular. O que importa para nós é que, no final, sendo meio dispersivo ou não, as condições de contorno... Perdão, desculpa, ainda não é aqui. Aqui ainda está na definição. Vou pular, quem tiver interesse depois ver com cuidado. Aqui é o nosso interesse. Então, no curso, recomeçando, aqui no curso, nós vamos ter duas situações, onde nenhum dos meios é um condutor elétrico perfeito. Pode ser um dielétrico ideal, pode ser um dielétrico dispersivo, pode ser inclusive um meio condutivo. Repare, as condições de contorno são rigorosamente as mesmas que a gente tinha no domínio do tempo, pelo menos em forma. No lugar do B você põe μ vezes H, e no lugar do D você põe epsilon E, no caso o epsilon complexo. Ou seja, aqui
Já está incluída os efeitos de condutividade caso um dos meios ou ambos sejam condutivos. Então, simplesmente você vai usar a mesma forma que já tínhamos no domínio do tempo. Por exemplo, quando eu fui aluno de eletromagnetismo 2 na graduação, eu tinha uma dúvida. Em propagação de ondas de rádio, o meio, o solo, na esmagadora maioria das vezes, ele é modelado como um meio condutivo. Não é um bom condutor, mas é um meio condutivo. Inclusive, essa condutividade afeta os cálculos de enlace quando você tem rádio AM, né? Porque em rádio AM, o mecanismo de propagação é uma onda de superfície. Então, a onda, ela não é uma onda espacial, é uma onda de superfície, ela interage violentamente com o solo. Então, entre outras coisas, a condutividade do solo afeta bastante, né, o cálculo de enlace de estações de rádio AM. E aí o professor, na hora de resolver problemas envolvendo o solo, né, pegava o coeficiente de reflexão e tacava o pau. Aí eu ficava assim, mas puxa vida, se o meio é condutivo, tem corrente. Isso não afeta as condições de contorno? A resposta é não, não afeta, porque essa corrente ela é volumétrica, não é superficial, e ela já vai estar considerada dentro do épsilon complexo. Então, você vai tratar meios condutivos, ou até mesmo dielétricos dispersivos, como se fossem meios simples. Como se fossem, eles não são. Simplesmente usando E e H, esquece o D, esquece o B, só E e H, e no lugar do épsilon, usa o épsilon complexo. Aquele que já leva em consideração tanto dispersão no dielétrico, como também meios condutivos. Pode usar sem medo. Como é que eu sei isso? Porque isso vem das equações de Maxwell. Se você provou que isso é verdade nas equações de Maxwell, tudo aquilo que é derivado a partir das equações de Maxwell é verdadeiro. Outro caso particular é quando um dos meios for um condutor elétrico perfeito. Quando a gente for analisar linhas de transmissão, guias de onda, a gente começa assumindo que as paredes desses guias são condutoras perfeitas. Nessa situação matemática, nesse limite matemático, essas correntes e cargas de condução que são volumétricas, no limite tendem a virar uma distribuição superficial. E aí elas aparecem nas condições de contorno. E aí, lembrando que dentro do condutor perfeito, elétrico perfeito, não tem campo, o E1 e o H1 sumiram das equações. Então, aqui no curso, são esses dois casos com os quais nós temos que nos preocupar. Aquele onde aparece o condutor elétrico perfeito e todos os demais aqui em cima. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, eu não entendi você falando direito. Eu vou pedir mais uma vez que fale ou mais alto ou mais perto do microfone, por favor. Tá dando para ouvir melhor agora? Tá. Tá, ok. Eu não entendi direito o seu exemplo das ondas AM. Eu não entendi, tipo assim, você falando que, mas é porque a gente, não vai ter corrente no solo. Eu não entendi esse exemplo. Você pode explicar de novo? Beleza, posso. Quando a gente estuda isso pela primeira vez, geralmente o professor resolve o problema assumindo sempre meio ideal. Épsilon real, tudo real, entendeu? Quer dizer, menos os fasores. Sim. Aí, quando chega noutra disciplina, por exemplo, propagação de ondas de rádio, aí o professor vai resolver o problema, só que agora ele vai dizer, o solo, o meio 1, é condutivo. E aí resolve o problema usando as mesmas equações de eletromagnetismo que foram derivadas para meio ideal. Aí eu ficava pensando assim, puxa vida, mas se o meio é condutivo, tem corrente. Tem corrente, e essas correntes afetam as condições de contorno. Por que ele está usando a mesma equação? E a explicação está aqui, é que lá o pessoal não explicou desse jeito. É porque essas correntes, primeiro, elas não são superficiais, elas são volumétricas. Uhum. Elas só são superficiais no limite que a condutividade tende para o infinito. E segundo, ele está usando o épsilon complexo.
que o professor de eletromagnetismo não ressaltou de maneira apropriada. Um jogou a bola para o outro e, no final, ninguém explicou direito. Então, vocês podem usar as equações sem susto nenhum, sem medo. Isso aqui vale mesmo que os meios sejam condutivos, mesmo que haja corrente de condução. Primeiro, porque ela não é superficial, ela é volumétrica. Segundo, os efeitos já estão incluídos aqui, ó. Entendi, professor. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente provou esse truque do epsilon complexo nas equações de Maxwell. Então, tudo aquilo que sai daquelas equações é válido. Ficou claro agora? Ficou sim. Obrigado. Beleza. Então, esses são os únicos dois casos com os quais vocês têm que se preocupar aqui no curso. Então, lembrem-se que essas cargas e correntes que aparecem aqui, ó, são sim as cargas livres, mas no caso particular do meio 1 ser um condutor elétrico perfeito, e nesse caso elas tendem a virar uma distribuição superficial. É um modelo matemático. E agora, para concluir essa revisão, faltam duas coisas. A equação de onda, que é a equação, basicamente, que a gente vai usar ao longo do curso para resolver os problemas, mas antes disso, a conservação de energia. Conservação de energia, para nós, é fundamental. Porque, se você parar para pensar, é aquele vetor de Poynting, assim, falando de uma maneira bem rasteira, bem leiga, né? É o vetor de Poynting que vai, lógico, é o campo eletromagnético, mas é aquele vetor de Poynting que vai ajudar a gente a calcular quanto de informação vai de um lado para o outro. Então, aquela equação de conservação de energia, ela é fundamental para a gente. E ela já foi desenvolvida no domínio do tempo, tá? Usando as grandezas no domínio do tempo, em particular o campo elétrico e a densidade de corrente elétrica. Mas eu estou tentando convencê-los desde a aula passada que, na maioria dos problemas em comunicações, talvez seja mais interessante resolver o problema no domínio da frequência, utilizando a notação fasorial, tá? Então a pergunta que fica é, e o que eu faço com o cálculo de energia, com o cálculo de potência? Uma vez calculado o campo, eu tenho que voltar no domínio do tempo para poder calcular isso? Ou será que eu ainda posso usar fasores para fazer esse cálculo? Tá? Vocês já viram isso em circuitos, acredito que também já viram isso em eletromagnetismo, vamos fazer a revisão. Lá, se você lembrar, lá atrás, na semana passada, a gente começou com esta identidade aqui, ó. A gente mostrou, sempre tirando um cartola, mas a gente mostrou que esse produto escalar é uma densidade volumétrica de potência. Se a gente integrar isso num volume, vai dar watts. Então, para não ter que fazer essas manipulações em todos os termos da equação de conservação de energia, eram uns 4 ou 5 termos, para não ter que fazer um por um, eu vou fazer só nesse daqui, ó. Eu vou manipular esse termo. E vamos ver que conclusões vamos tirar após a manipulação. Então, eu quero reescrever esse produto escalar usando fasores. Eu simplesmente vou aplicar a definição. Eu sei que, sendo isso daqui, ó, sendo estas grandezas harmônicas, ou seja, estou analisando uma frequência. Naquela frequência, a densidade de corrente é dada pela parte real do seu fasor multiplicado por E elevado a J ômega T. Idem para o campo elétrico. Lembrando que agora eu estou assumindo uma única componente harmônica. E se não for, aí esses cálculos de potência são mais complicados, mas a gente não vai se preocupar com isso neste curso. Então aqui, ó, para uma certa frequência, aqui está o nosso J no domínio do tempo e o nosso E no domínio do tempo. Só que eu não quero usar real, eu não quero usar esse símbolo, essa operação real, porque real é uma operação não linear. Eu pego um número complexo e jogo o imaginário fora. Isso é uma operação não linear. Então eu quero escrever o real de um número complexo de outra maneira. Alguém pode me ajudar? De que outra maneira a gente poderia escrever o real de um número complexo?
Ninguém se anima? Vocês sabem das propriedades de números complexos, que o real de um número complexo, imagine que Z seja um número complexo. Real de Z é a mesma coisa que Z mais o seu conjugado complexo dividido por 2. Porque quando você soma um número complexo com o seu conjugado complexo, a parte imaginária, uma cancela com a outra, e fica a parte real dobrada, aí você divide por 2. Então, eu vou usar essa propriedade aqui, ó, onde esse asterisco representa o complexo conjugado. Eu prefiro isso porque agora eu tenho operações lineares, não tenho mais aquele real me atrapalhando. Mas, em compensação, eu fiquei com uma expressão maior. E observe que, quando eu tiver o conjugado dessa exponencial complexa, o conjugado dessa exponencial complexa é a exponencial, só que com o sinal do argumento trocado. O conjugado vai dar E elevado a menos J ômega T. E quando eu tiver E elevado a menos J ômega T de um lado e E elevado a mais J ômega T do outro, quando eu multiplicar, um cancela o outro. Então, quando eu fizer as contas, eu vou reescrever desse jeito. Repara que a exponencial E elevado a J ômega T não aparece mais aqui, porque uma cancelou. Não é que cancelou, o produto deu 1. 1000. O produto virou 1. Em compensação, eu vou ter aqui, ó, um termo onde o argumento da exponencial vai ser dobrado e outro aqui, ó, que também vai ser dobrado, só que com um sinal negativo. Então, eu posso, usando a notação fasorial, reescrever essa densidade de potência desta maneira, usando fasores. E repara que apareceu aqui 1/4, ó, 1/4, por causa desse 1/2 daqui e desse 1/2 daqui. Até o momento, em relação às manipulações matemáticas, alguma dúvida? Acho que não, professor. Então, a pergunta: qual a vantagem de reescrever essa densidade de potência desta maneira? O que eu ganhei com isso? Vantagem nenhuma, ficou muito pior. Ficou muito pior. Muito pior. Mas em comunicações, geralmente, não é sempre, mas em muitas das aplicações nós temos uma portadora modulada, ou em ângulo, ou em amplitude, ou sinal analógico ou digital, uma portadora modulada, onde a frequência é muito, 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 muito maior do que a frequência mais significativa da informação. Então, nessas situações, geralmente, com raríssimas exceções, nós estamos mais interessados em calcular potência média. Potência média. Ou seja, a média temporal da potência, ou, se for energia, a média temporal da energia. E aí a gente olha para essa expressão, ó, quanto que você acha que vai dar a média temporal destes dois termos aqui, ó? Como esses dois termos não variam com o tempo, lembra que fasor não varia com o tempo. A média desses dois termos são eles próprios. E isso daqui, ó, uma frequência bem elevada e dobrada, é o dobro da frequência. Quanto você acha que vai dar a média temporal desse termo aqui? Se você Oi? Valor RMS. Repare que aqui, ó, imagina o seguinte, uma senoide com frequência 2 ômega, cosseno de 2 ômega t. Quanto dá a média disso? Ah, dá 0. 0. O teu valor RMS está aqui, ó. Ou escondido aqui, né? Lembra que outra coisa que eu tenho que definir aqui, ó, deixar claro, né? Porque dependendo da matéria,
dependendo do professor, às vezes ele usa o fasor relativo ao valor RMS e em outros, como aqui, ó, o fasor é relativo ao valor de pico, tá? Não se esqueçam, aqui em TIOG e nas disciplinas que eu e o Cássio geralmente oferecemos, se não me engano, em eletromagnetismo, o Elson ou o João também fazem isso, os fasores são relativos ao valor de pico. Por isso que no final vai aparecer um meio. Então, pelo fato daqui ser valor de pico, apareceu um meio aqui e um meio aqui, e consequentemente um quarto aqui, beleza? Então, repara, voltando agora aqui a média. A média temporal desse termo vai ser 0. Lembra que esse produto não varia com o tempo. E aqui também. Então, para cálculo de valor de potência instantâneo, a gente não ganha nada utilizando os fasores. Mas se a preocupação é apenas com cálculo de potência média, ele pode ser feito com a mesma simplicidade usando os fasores. E quando eu tirar a média disso daqui, ó, mais rapidinho, vão sobrar apenas os dois primeiros termos. E mais, repare o seguinte, que este cara é o conjugado complexo deste e vice-versa. Olha lá. A vezes B asterisco é o conjugado complexo de B vezes A asterisco. Se você tem dúvida disso, faz no papel, né? Z igual a J mais... Como é que é? X mais JY. Aí brinca. E você vai ver que isso é verdade. Quando eu tenho que tirar o conjugado complexo de um produto, é só colocar os conjugados em cada termo e continuar multiplicando. E conjugado do conjugado vira novamente o número complexo original. Então, com isso, eu consigo provar que este é o conjugado complexo desse. Ou seja, eu posso reescrever isto desta maneira ou desta maneira. E aí eu posso repetir esse processo para cada um dos termos que aparecem na equação da conservação de energia no domínio do tempo. Por exemplo, se eu aplicar no vetor de Poynting instantâneo, e se eu estiver preocupado no cálculo da densidade de potência média, eu não vou repetir aqui os procedimentos, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Só que ao invés de um produto escalar, eu agora tenho um produto vetorial. Mas a ideia é a mesma. E por motivos históricos, o pessoal prefere usar isso daqui como sendo, e não este, mas este daqui, como sendo o vetor de Poynting complexo. Então, daqui a pouco a gente vai definir o vetor de Poynting complexo como sendo o meio do fasor campo elétrico, produto vetorial, o conjugado complexo do fasor campo magnético naquela frequência. E esse 1/2 aparece aqui fora porque eu estou usando fasores relativos aos valores de pico. Em teoria de circuitos, isso seria mais ou menos, né, equivalente àquele 1/2 de VI conjugado. É por isso que aparece 1/2. E vocês devem saber que se ao invés de fasores relativos aos valores de pico, se você usar fasores RMS, esse 1/2 não aparece daqui, porque ele já vai estar implícito nesse produto aqui dentro. Então, quando a gente usa fasores relativos a valor de pico, esse 1/2 aparece nessa definição de potência média, ou no caso aqui de densidade de potência média. Até o momento, alguma pergunta? Bom, então a gente poderia voltar na equação de conservação da energia no domínio do tempo e fazer isso termo a termo. Só que a gente não vai fazer desse jeito. Por quê? O que ficou faltando lá atrás? O que a gente não incluiu naquela equação de conservação de energia no domínio do tempo? Alguém se lembra? O que a gente não incluiu? Porque era difícil manipular aquilo no domínio do tempo. Alguém quer tentar? As perdas de
as perdas de polarização, elas não foram incluídas no domínio do tempo, porque aquilo envolvia uma convolução. Então, no domínio do tempo, a gente só incluiu as perdas por condutividade, associadas à condutividade do meio, caso ela exista, né? Caso o meio seja condutivo. Então, se a gente aplicar esse truque naquela equação, a gente não vai levar em consideração novamente essa perda de polarização. Sendo que agora, no domínio da frequência, a gente pode levá-la em consideração facilmente. Então, ao invés de aplicar essa definição naquela equação no domínio do tempo, eu vou preferir fazer tudo de novo a partir das equações de Maxwell, já usando a notação fasorial. E aí, ó, por causa da relevância, por causa da importância, eu vou querer, por motivo pessoal, eu vou querer começar a definição a partir dessa definição, um meio de E vetorial H conjugado. Porque agora a gente já sabe o que isso significa. É o valor médio do vetor de Point instantâneo. A parte real desta grandeza é a média temporal do vetor de Point instantâneo. Então, como a gente agora já sabe fisicamente o que isso significa, eu vou então começar a definição do vetor de Point complexo, até chegar na equação que, obviamente, ela seria derivada daquela no domínio do tempo, desde que a perda de polarização não seja incluída. Lógico, o resultado no final tem que ser o mesmo, né? Mas, desse jeito, a gente já vai incluir naturalmente essa outra perda em dielétricos dispersivos. Então, a gente vai fazer, uma vez que o valor médio do vetor de Point instantâneo pode ser escrito desse jeito, com a notação fasorial, a gente define o vetor de Point, porém complexo, né? É o vetor de Point complexo. Isso aqui não é o vetor de Point. O vetor de Point, ó, é esse bicho daqui, ó. Isso aqui é o vetor de Point. Isso aqui, ó, é uma ferramenta calculada através de fasores e é definida como o vetor de Point complexo. A parte real deste vetor de Point complexo representa o valor médio do vetor de Point propriamente dito. A parte imaginária, que vai ser associada à potência reativa, a gente vai deixar para interpretar um pouco depois nessa aula. Alguma pergunta até o momento? Professor, quando você fala valor médio, é metade do valor de pico, certo? Valor médio do quê? Lá atrás do vetor de Point. Lá, não entendi. Lá atrás aonde? Noutra transparência? Isso, na última transparência você falou que aquele símbolo é o valor médio do vetor de Point. Isto daqui é o valor médio do vetor de Point, exatamente. Uhum. Tudo junto. E esse valor médio seria a metade do valor de pico? Não. O valor médio, ele é calculado dessa maneira aqui, ó. Okay. Cuidado que, como nós estamos lidando com potência, nós temos aqui o produto de duas grandezas, ó. Uhum. Não é metade do valor de pico, não, tá? Até porque, repare, o vetor de Poynting, ele não é senoidal. Ele é dado pelo produto de duas grandezas senoidais. E mesmo a grandeza senoidal, o valor médio não é metade do seu valor. Lembra da definição? Você tem que pegar o quadrado. Enfim, tem uma definição, a raiz quadrada da integral do quadrado. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é a metade. Okay. Beleza? Sim, beleza. Aqui deu a metade, porque estas grandezas são dois fasores e cada um deles representa as grandezas correspondentes no meio do tempo de acordo com o seu valor de pico. Não é o que você falou, dá uma revisada em algum livro de circuitos, porque aqui é a mesma teoria, é igualzinho, tá? Apenas que aqui tem vetor e em circuitos é escalar, mas a ideia é a mesma. Eu estou pedindo para você fazer isso porque eu não estou exatamente certo da sua dúvida. Eu não quero falar bobagem aqui, porque aí piora tudo.
Não, tudo bem, professor. Beleza? Dá uma revisada em circuitos, na hora que ele calcula a potência média, valor RMS, é igualzinho, a mesma coisa. É rigorosamente a mesma definição. Só que lá é escalar, aqui, ó, os fasores têm esse vetorzinho em cima. Tranquilo. Tranquilo? Sim. Esse meio é porque os fasores são relativos a valor de pico. Não é porque o valor médio é a metade, não, tá? Mais alguma pergunta? Bom, então a gente vai pegar e sair. Como a gente sabe a interpretação física por trás disso, a gente vai pegar essa relação e sair manipulando, utilizando as equações de Maxwell. Antes disso, eu vou procurar definir um volume, que a gente já viu que essas equações geralmente são melhor entendidas quando elas estão no seu formato integral. Então, como eu sei que isso aqui, no fundo, representa fluxo de potência através de uma superfície fechada, eu vou definir um volume cuja superfície fechada é S. E aqui eu vou integrar o fluxo desse vetor de Poynting complexo através da superfície fechada S. Isso é a potência que entra ou que sai para dentro do volume, propagando junto com uma onda eletromagnética. A gente já sabe disso. Só que aqui são potências médias, né? Ou seja, potências complexas, utilizando a notação fasorial. E aí eu vou aplicar aqui, ó, na primeira igualdade, o teorema de Gauss às avessas. Ou seja, vou sair esse fluxo superfície fechada, através de uma superfície fechada, e dizer, ó, isso é igual a integral no volume todo do divergente daquele vetor de Poynting, daquele S. É o teorema de Gauss, o teorema da divergência, só que ao contrário. E aí eu sei que S, por definição, é esse vetor aqui, ó. Esse produto vetorial. E daqui para frente é só manipulação vetorial, identidades vetoriais, e toda vez que aparecer um rotacional de E ou rotacional de H, eu vou jogar dentro a equação de Maxwell correspondente. Então, ó, essa igualdade não tem nada a ver com eletromagnetismo. Isso é cálculo vetorial. Você vai no apêndice do livro, de antenas ou de cálculo, você vai ver lá, divergente de um produto vetorial entre dois vetores, A e B. Só que aqui um é o E e o outro é o conjugado do H. E repara, aqui apareceu o rotacional do E e aqui apareceu o conjugado do rotacional do H. E aí eu vou substituir as leis de Ampère e Faraday nessas equações. Ó. A lei de Faraday e a lei de Ampère, só que é o conjugado dela, né? É o conjugado. E aqui, ó, já estou usando o epsilon complexo. Ou seja, aqui eu já estou levando em consideração não só possíveis perdas por causa de condutividade finita, como também possíveis perdas caso seja um meio dielétrico dispersivo. Está tudo aqui dentro, escondido. E aí eu vou manipular mais um pouco isso aí, ó. J ômega 1000 eu passei aqui para fora. A escalar B é igual a B escalar A. Então reescrevi isso desse jeito, ó. Eu tenho aqui um outro termo que vocês já desconfiam. Vai estar associado às potências fornecidas, potência média ou potência complexa, né? Agora, cuidado a partir desse momento. Eu falo potência, mas na verdade não é potência, né? É a potência complexa, cuja parte real é a potência ativa média. E a parte imaginária a gente define como potência reativa. E aqui, ó, temos outro termo onde aparece E escalar, o conjugado do E. E aqui, ó o cuidado que você tem que ter. Se você não assumir nessa passagem que o epsilon é complexo e não colocar o conjugado nele, você vai errar os sinais dos termos imaginários. E a conclusão final ia ser o seguinte, que perdas aumenta a amplitude do sinal, ao invés de diminuir. Mas uma vez assumindo o epsilon complexo, olha só que beleza.
Só tomar cuidado com as manipulações. Não esqueça de colocar o conjugado aqui, ó. Então, nós colocamos o conjugado nesse J, trocando por menos J. É por isso que aqui o sinal é mais, ó. Menos daqui com menos J deu mais J. O conjugado do J já foi considerado aqui. Ômega é real, então o conjugado de ômega é ele mesmo. Aqui está o conjugado da permissividade complexa, é aqui o conjugado do fasor campo elétrico. Não se esqueçam, se você tiver uma expressão grande, cheio de grandezas complexas, o conjugado daquilo tudo é simplesmente colocar o conjugado em cada um dos termos e continuar com a multiplicação. É uma propriedade de números complexos, não tem nada a ver com eletromagnetismo. Antes de prosseguir em relação a essa passagem aqui, ó, alguma dúvida? Prosseguindo, eu não sei agora se eu vou abrir esse epsilon complexo ou se eu vou definir o módulo do fasor. Deixa eu ver. Eu fiz as duas coisas. E aí a gente vai definir o seguinte, ó. Um fasor, vetor fasor, multiplicado pelo seu conjugado complexo, por definição vai ser o módulo do fasor ao quadrado. Então aqui vai entrar o módulo do fasor campo magnético ao quadrado e aqui o módulo do fasor campo elétrico ao quadrado, para enxugar a notação. Beleza? Quando era... Oi? A permeabilidade magnética, ela não é complexa nesse caso? A gente, no curso de TIOG, nós não vamos levar em consideração cargas magnéticas, correntes magnéticas e, consequentemente, perdas magnéticas. Okay. Mas é só você definir o Mi complexo. Ok. Só que nós não vamos fazer isso nesse curso, tá? Mas é muito fácil, é só fazer o Mi complexo. E repare, esta equação continua válida porque aqui não tem conjugado complexo, tá vendo? Então é só você fazer o Mi complexo. Ok, que é o Mi linha e o Mi duas linhas. Oi, fala de novo que eu te interrompi. É como escrever Mi linha mais J Mi duas linhas. Só isso, né? Exatamente, exatamente. É só fazer isso. E tomar cuidado na hora de manipular. Aqui, por exemplo, não teria problema, porque não apareceu conjugado complexo do Mi, entendeu? Aqui já teria problema se você tivesse esquecido. Mas aqui não. Então você pode se arrepender ainda e colocar, entendeu? Aqui já ficaria difícil, porque a parte imaginária já apareceria com o sinal trocado. Mas aqui ainda não daria problema. É só você colocar aqui Mi linha, menos J, Mi duas linhas. E se você não quiser levar em consideração possíveis cargas e correntes magnéticas, é só colocar menos J sigma M sobre ômega. E aí você define uma condutividade magnética. Mas isso nós não vamos fazer aqui no curso, tá? Ok. Mas você pode estender o conceito também para grandezas magnéticas. Isso faria sentido para a gente se fôssemos estudar materiais ferromagnéticos. Mas como eles não são lineares, não basta isso. Então a gente elimina esses estudos no curso de TIOG. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então, alguma outra pergunta? Então, voltando, ó, observem que esse módulo do fasor ao quadrado é uma definição. Quando eu lidei com isso pela primeira vez, tinha um exercício que falava assim: ache o módulo de 2 na direção x mais j na direção y. 2 na direção x mais j na direção y. Aí eu pensei com os meus botões, 2 na direção x mais j na direção y, o módulo de um vetor é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, tira a raiz quadrada e, consequentemente, eu errei, tá? Porque não é isso. Quando você lida com grandezas complexas,
Não é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado. É a componente x vezes o conjugado complexo da componente x e por aí vai para as outras componentes, tá? Então, cuidado na hora de fazer esse cálculo. Por definição, isto representa o fasor multiplicando escalarmente o seu conjugado complexo. Se essa grandeza for real, aí vai dar o caso particular, que é aquele a componente x ao quadrado mais a componente... Mas se for complexo, como é o caso dos fasores, não se esqueça, isso é uma definição. Ó. A gente só vai escrever desse jeito para reduzir a equação. Então não se esqueça, isto daqui representa este produto. Não é H escalar H. É H escalar o seu conjugado complexo. Isso daqui não representa E escalar E. Representa E escalar o seu conjugado complexo. Ou seja, isto daqui é módulo da componente x ao quadrado mais módulo da componente y ao quadrado mais módulo da componente z ao quadrado. Módulo, não se esqueça disso, tá, pessoal? Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? E reparem que eu troquei aqui o sinal da parte imaginária porque é o conjugado do epsilon complexo. Ó. Se eu tivesse esquecido disso, no final a gente ia chegar na conclusão de que as perdas aumentam a intensidade do campo, o que obviamente não é verdade. E aí eu só rearrumei os termos. Isso daqui vai estar associado à energia média armazenada naquele meio. Isto daqui vai estar associado às perdas de polarização, caso epsilon duas linhas seja diferente de zero. Isso daqui vai estar associado às perdas ômicas por condutividade, caso sigma seja diferente de zero. E, consequentemente, isto vai estar associado à potência complexa fornecida pelas fontes, caso existam fontes no interior daquele volume, daquela região. Se o meio for sem fontes, este termo não existe. E, obviamente, esta potência entra por aqui, por alguma parte da superfície, vinda de fora. Então, eu acho que a próxima etapa vai ser integrar os dois lados dessa equação para chegar na forma, e é isso mesmo, na integral, na representação integral da conservação de energia complexa. Então, isto representa a potência complexa fornecida pelas fontes. Se houver fontes no interior do volume, olha o conjugado aqui, ó. Se houver em parte desse volume condutividade, essa potência média, aqui eu posso falar potência média porque isso daqui é real. Ó. Repare que este termo é real. Este termo é puramente real. Isto é potência média dissipada por causa de perdas ômicas. Se parte da região for composta por dielétrico dispersivo, repare que isto é real. Esta é a potência média perdida, dissipada por causa dessa perda de polarização. O plástico esquenta. O plástico esquenta se houver perdas. Repare que isto é imaginário puro, isto é potência reativa, associada à variação temporal da energia média armazenada no volume, ou seja, energia média armazenada no volume não contribui para a potência ativa, apenas para a potência reativa. É aquela energia que fica pulsando. Ela não vai nem para frente. Na média, ela não sai do lugar. Na média. Lógico que ela varia, instantaneamente, mas na média ela não exerce trabalho. É uma potência que fica ali em volta da fonte. Ela não vai para fora, ela não se propaga como uma onda. E, finalmente, a potência reativa associada ao fluxo, ou seja, aquilo que entra ou que sai para dentro do volume,
calculado com o auxílio do vetor de Poynting complexo. Este termo, em princípio, é complexo, tem parte real e parte imaginária, ou seja, potência ativa, potência reativa. Este das fontes também. Agora, este daqui estes dois são puramente reais e este daqui é puramente imaginário. Isso é potência ativa, isso é potência reativa. E aí nós temos duas equações por trás dessa. É a parte real de um lado igualada à parte real do outro, e a parte imaginária de um lado igualada à parte imaginária do outro. Eu acho que é isso que a gente vai mostrar na próxima transparência. Antes disso, alguma pergunta? Então, olha só, prosseguindo, a parte real, esta equação é a que a gente iria obter, exceto por este termo daqui, que é associado às perdas de polarização, ó. Esta é a equação que a gente iria obter se a gente aplicasse a definição fasorial e o cálculo da média temporal naquela equação que a gente obteve antes de conservação de energia instantânea, ou seja, no domínio do tempo. A gente iria obter rigorosamente esta equação, só que sem este termo daqui, ó. Sem este termo. E para chegar nisso, a gente teria que aplicar as propriedades transformadas de Fourier, por causa daquela convolução, fazendo com os fasores, fazendo, né, no domínio da frequência, foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas repare, nós tivemos 3 aulas antes de chegar nessa daqui, ó. Foi fácil depois de termos tido as outras aulas. Então, isto é a potência ativa, a potência média fornecida por fontes. Se houver fonte no interior do volume, parte é dissipada lá dentro e o que sobra sai para fora. Se não houver fontes, as fontes, lógico, estão fora do volume, porque se não tiver fonte em lugar nenhum, não tem campo. Então, se as fontes estiverem fora do volume, parte da potência atravessa, entra para dentro do volume através de parte da superfície. Haverá, se houver perdas, uma perda de energia lá dentro do volume, e o que sobra sai pelo restante da superfície. Isto é positivo se sai para fora, na direção da normal. A normal aponta para fora do volume. Se é positivo, sai. Se é negativo, entra. E, além disso, nós temos a parte imaginária, a potência reativa. É interpretado como potência reativa. E aqui, ó, tem a contribuição da energia média que fica armazenada dentro do volume. Parte no campo magnético e parte no campo elétrico. Repare que tem um sinal de menos aqui, ó. Puxa vida, o que representa esse sinal de menos? Vamos pegar um caso particular que a gente vai estudar no final desse curso, uma cavidade. O forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, só que perfeito, ideal. Uma caixa de sapato perfeita, onde as paredes são condutoras elétricas perfeitas. Eu abri a caixa, joguei um campo lá dentro e fechei. E a caixa não tem perdas, então aquilo fica ressoando para todo o infinito. Uma vez que eu joguei o campo lá dentro e fechei de novo, não tem fonte lá dentro. Então, é um exemplo fictício que eu estou dando, não tem fonte lá dentro. Como as paredes da caixa de sapatos são perfeitas, elétricas, perfeitas, não tem fluxo. Porque do outro lado é condutor perfeito, não tem campo. Então, não tem campo atravessando. Então, nesse caso da cavidade ideal, isto é zero, este termo aqui é zero, e este termo aqui é zero. Consequentemente, quanto tem que valer essa integral? Zero. Zero. E aí a conclusão é o quê? É que a energia média armazenada no campo elétrico é igual
a energia média armazenada no campo magnético. Fica até o infinito, uma transferindo para outra. Ora campo elétrico, ora campo magnético. Ora campo elétrico, ora campo magnético. Quando eles estão defasados, quando há um defasamento entre eles, ora um é máximo, o outro é nulo, ora o outro é nulo e o primeiro é máximo. Estão defasados de 90 graus, estão em quadratura de fase. Isso está associado à potência reativa. O que sai para fora, o que escapa, o que leva informação de um lado para o outro, são aquelas contribuições que vêm de componentes de E e de H em fase. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco, quando a gente manipular um pouquinho mais esse produto aqui, ó. Então, em fase, vai para fora. Em quadratura de fase, fica ali em volta da fonte, ou dentro de uma cavidade, ressoando, ora campo elétrico, ora campo magnético, ora campo elétrico, ora campo magnético, e não sai do lugar, na média, não exerce trabalho útil. Alguma pergunta? Então, ó, temos duas equações aqui. Uma associada à potência ativa e outra associada à potência reativa. E aí, em cima, algumas observações, se não me engano, algumas eu já fiz quando apresentei essas duas transparências. Vamos lá ver. Então, no regime harmônico temporal, observe que a variação temporal da energia média armazenada não contribui para a potência ativa. Está aqui, ó. Esse termo não aparece aqui em cima. Variação é a variação, porque lembra que J ômega, o J saiu daqui, porque ficou só a parte imaginária. Aqui tinha um J ômega. Vou voltar atrás para ficar mais claro. Aqui o J ômega. Aqui o J ômega. No domínio da frequência, o que é J ômega? O que o J ômega representa no domínio da frequência? Uma pergunta, o que o J vezes ômega representa? O que isso daqui representaria? Eu acho que a pergunta não foi bem feita. O que este J ômega, que aqui está no domínio da frequência, representa no domínio do tempo? Professor, eu ia falar a velocidade angular, mas tem o J, não sei dizer direito. Não era isso que eu queria ouvir. Eu tenho uma equação de Maxwell com derivada temporal do B. Quando eu passo para o domínio da frequência... Isso é derivada. Isso. No domínio do tempo, isso representa uma derivada temporal. Ou seja, isso aqui, no fundo, é a derivada temporal, a variação temporal da energia média armazenada. Essa variação temporal da energia média armazenada não contribui para a potência média ativa. Então, essa observação talvez não esteja muito bem escrita, mas no regime harmônico temporal, a variação temporal da energia média armazenada não contribui para a potência média ativa. Mas aí tá, eu estou repetindo a equação da conservação de energia complexa, apenas a parte real, potência ativa. Repara que aquele termo associado à energia média armazenada não está presente em nenhum desses termos. Mas isso não significa que a energia média seja nula. Cuidado. Ele está apenas dizendo o seguinte, a sua variação não contribui para a potência ativa. Mas não quer dizer que a energia média é nula. Não é. Aí eu voltei no domínio do tempo, para deixar isso bem claro, mais uma vez usando a notação fasorial. E quando eu tiro o valor médio, ó, esta é a energia média
armazenada no campo elétrico. Ela não é nula. Ele só está dizendo apenas que a sua variação temporal não contribui para a potência ativa. Ela contribui para a potência reativa. Se houver dispersão, ao invés de você pegar o epsilon, você pega a parte real da sua permissividade complexa, o epsilon linha. E, por dualidade, para o campo magnético, os passos são semelhantes. Então, repara, o fato dele não dessa energia média, a sua variação não contribuir para a potência ativa, não quer dizer que a energia média é nula. Ela não é nula. Ela não é nula. Mas a sua variação não contribui para a potência ativa. Apenas, consequentemente, para a potência reativa. Outra observação é exatamente o que significa potência ativa, potência reativa. Eu vou tentar ilustrar isso. Ao invés de pegar termo a termo da equação anterior, eu vou pegar só o vetor de Poynting. Porque eu imagino que se você entender para este termo, vai entender para os outros também, tá? E porque o vetor de Poynting em comunicações ele é muito importante. Tá? Então, mais uma vez, vetor de Poynting. Mas eu não quero colocar todas as componentes. Porra, isso dá um monte de componentes. Então, eu vou facilitar aqui as coisas. Ó, o campo elétrico só tem componente na direção X e o campo magnético só tem componente na direção Y. É como se fosse uma onda TM, um perpendicular ao outro e, consequentemente, ambos perpendiculares à direção de propagação da energia. Puxa, mas é um caso particular. Mas aí basta você fazer para os demais componentes, caso o seu campo eletromagnético tenha todas as componentes vetoriais. Eu não quero encher muita linguiça aqui. Então, repara, se isto é verdade, X, produto vetorial Y, é só usar a mãozinha, dá na direção Z. E como aqui é o H conjugado, aqui entrou o H conjugado. Então, em relação a essa última igualdade, alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, vamos reparar, como só tem uma componente vetorial, o problema acabou ficando escalar. Então, eu vou representar usando fasores, né, aqueles vetorzinhos fasores, esse produto é com o conjugado do H. Então, repara, os vetorzinhos que eu vou colocar agora não são o fasor campo elétrico, não são o fasor campo magnético, não é o vetor de Poynting complexo, é apenas a representação gráfica dessas duas grandezas complexas, o escalar E e o escalar H conjugado. Tá? Então, cuidado, isso aqui não são os vetores campo elétrico e campo magnético. Eu vou fazer uma representação usando fasores, coisa que vocês já viram trocentas mil vezes. Então, isto daqui representa o fasor H. Esta seta representa o fasor H. Usando os eixos real e imaginário para ilustrar isso, se tudo correr bem, com mais propriedade. Mas aqui, ó, ele tem uma certa amplitude, que é o módulo dessa seta, e uma certa fase representada aqui pelo ângulo gama. Alguma pergunta? Então, isso daqui não é o vetor campo magnético, é a representação fasorial deste H, desse escalar H. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o fasor E. Aqui o E. Eu coloquei ele adiantado em relação ao H, mas eu poderia colocá-lo atrasado. O resultado no final, a ideia no final, vai dar a mesma coisa. Só que eu não quero representar o E dessa maneira. Eu quero desmembrar o E em duas componentes. Eu poderia fazer também com H. Mas como a figura é minha, eu escolhi fazer desse jeito. Então, eu desmembrei o E em dois outros fasores. Um em fase com o H, e, consequentemente, ó, a fase é a mesma, gama, e outro em quadratura, perpendicular a essa seta, ó, em quadratura, ou seja, a fase é gama mais π sobre 2. Se eu tivesse colocado esse fasor atrasado, ia dar gama menos π sobre 2.
mas a conclusão ia ser a mesma. E aí eu vou jogar isso daqui, ó, aqui dentro desse produto. Tá? Lembrando que isso aqui é uma representação fasorial. Opa, deixa eu colocar aqui, ó, a fonte. Pronto. Então, repara, eu peguei o meu campo elétrico e o escalar e desmembrei ele, ó. Um com uma certa amplitude, que é o módulo, o tamanho dessa seta vermelha aqui, ó, com fase gama. E o outro com este outro módulo, porém com fase gama mais π sobre 2. E agora eu vou representar o conjugado desse outro escalar, o H. Que tem módulo H, isso não é afetado pela operação conjugado, e fase gama. Só que o conjugado vai dar E elevado a menos J gama. E aí, repare, quando eu fizer o produto desses termos com esse, os termos E elevado a J gama que aparecem aqui vão cancelar com esses aqui. Vai dar 1. E só vai ficar, ó, o E elevado a Jπ sobre 2. Só que E elevado a Jπ sobre 2 é a mesma coisa que puramente imaginário. É igual a J. Módulo 1, fase π sobre 2. Se o E estivesse atrasado, isso aqui seria E elevado a menos Jπ sobre 2, e aqui apareceria menos J. Beleza? Aqui deu mais J, porque eu quis, da minha cabeça, colocar o fasor E adiantado em relação ao fasor H. Qual a conclusão? Aí, enfim, não sei como é que eu termino isso daqui. Qual a conclusão que a gente chega? Repare, aqui está o nosso vetor de Poynting, que, lógico, é um caso particular, simplesinho, mas se você quiser, agora estende para um problema com todas as componentes vetoriais possíveis e imagináveis. Você tem aqui esse seu vetor de Poynting complexo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Quem é que contribui para a parte real e quem é que contribui para a parte imaginária? Para a parte real é a que está em fase com a componente H. E a imaginária que tem quadratura. Exatamente. Certo? Componentes de campo elétrico e magnético em fase contribuem para a potência ativa. Componentes de E e H em quadratura de fase contribuem para a potência reativa. Vocês já viram isso com outra roupagem em distribuição de energia. Você tem lá uma linha de transmissão, no final tem uma carga. Aí tem, esqueci o fator, tem um cosseno de alguma coisa, fator, como é que é? Fator de quê mesmo? Fator de carga? Tem fator de potência. Fator de potência, isso. Quando é que você tem a transferência máxima de potência média para aquela carga? Quando o fator de potência é igual a 1. Mas de onde vem esse fator de potência? É o cosseno de um ângulo. É o cosseno de um ângulo. Que ângulo é esse? Alguém se lembra? É a defasagem entre o fasor tensão e o fasor corrente. Se a tensão e a corrente estiverem em fase, não há defasamento, o fator de potência é 1, ou seja, a potência é puramente real. Se o fator de potência é 0, é porque o cosseno do ângulo é 0, ou seja, esse ângulo é π sobre 2. É quando a tensão e a corrente estão em quadratura de fase. A potência não é passada para a carga, ela é totalmente reativa. Bom, o que acontece eu não faço a mínima ideia, vai depender lá do... Mas em antenas, se der tempo, eu vou mostrar uma animaçãozinha, um filminho no final, uma representação gráfica de uma animação de uma antena radiando dos campos, das linhas de campo elétrico de um dipolinho.
E aí vocês vão ver, né, as linhas se movimentando, como tem que ser, né? A coisa não é estática, ela varia no tempo. Vocês vão ver uma linha se propagando e outras que vão e voltam, como se fosse um chiclete bola, vai e volta, vai e volta, vai e volta. As que vão embora são as componentes em fase. As que ficam em volta da antena, para frente e para trás, são as componentes em quadratura de fase. Elas não são imaginárias. Na prática, elas atrapalham. É potência que você está passando para a carga, mas você não consegue fazer com que ela irradie. Na prática, isso equivaleria a não só potência reativa em volta da antena, mas uma parte dela sendo refletida para dentro, de volta para dentro da linha de transmissão. Enfim, em relação a esse resultado final, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não tem? Alguma dúvida? Ou alguma pergunta, alguma dúvida? Isso daqui tem a ver com aquela equação da potência reativa. Eu já falei sobre isso. Se você tiver um volume onde dentro desse volume não há fontes nem fluxo através da superfície, caso típico, a cavidade ressonante com paredes condutoras perfeitas. A energia média armazenada no campo elétrico vai ser igual à energia média armazenada no campo elétrico. Enfim, no campo magnético. Isso também já foi dito antes. Isso nós vamos verificar em 2 ou 3 problemas. 2 problemas ao longo do curso. Essa igualdade. Aí eu vou falar para você, ó, lembra? A gente já poderia ter usado esse resultado. A gente vai fazer todas as contas desnecessariamente e mostrar que isso é igual a isso. Aí eu vou falar, tá vendo, ó? Se a gente tivesse se lembrado dessa propriedade, a gente não precisaria ter feito todas as contas, bastaria ter feito metade das contas. Vem dessa propriedade, vem da equação, da parte reativa da equação de potência complexa. E antes de partirmos para a equação de onda, e antes de mostrar o filminho, vamos resolver esse problema, é o problema do Cheng, tá? Exemplo 7.8. É um problema bem ridículo, só para fixar as ideias e fazer umas continhas. A gente tem um campo harmônico temporal, campo elétrico. A frequência de oscilação é 1 GHz. É uma região onde esse campo é homogêneo, ou seja, ele não varia, a sua amplitude não varia com a posição. Então aqui a gente diz o seguinte, que a amplitude desse campo é 250 volts por metro. E esse campo existe no meio dielétrico dissipativo. Imagina que isso daqui é o dielétrico num capacitor de placas paralelas. Então lá dentro dele você tem uma distribuição homogênea de campo elétrico. Esse dielétrico, no interior desse capacitor de placas paralelas, ele tem permissividade relativa, 2,5, mas ele tem perdas, ele é dissipativo. E as perdas são dadas através dessa tangente de perdas de 10 elevado a menos 3. Isso é um baita de um capacitor, 1 metro cúbico, determine a potência média dissipada no volume de 1 metro cúbico. Então, esse problema é bem facilzinho. Então, primeiro temos que obter os valores relativos à nossa permissividade complexa. E, por algum motivo, eu resolvi começar pela tangente de perdas, que é a razão entre epsilon duas linhas e epsilon linha. Onde, por sua vez, epsilon linha, a parte real da permissividade complexa, é o epsilon relativo, 2,5, vezes a permissividade do vácuo, 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. E essa razão, essa tangente de perdas, é 10 elevado a menos 3. Consequentemente, eu tenho aqui a relação para o epsilon duas linhas, que eu vou jogar aqui dentro, de maneira que o meu epsilon complexo é dado por isso. É 2,5 epsilon zero, que multiplica 1 menos j
10 elevado a menos 3. Alguma pergunta? Dica, macete, dica. Volta e meia, para não dizer o tempo inteiro, ε0, μ0, eles aparecem. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó. O ε0 apareceu aqui, ele apareceu. Não substitua o valor do ε0. O ε0 é 8,854 vezes 10 a menos 12. Se você substituir o valor nesse momento, você vai ficar aqui com um número complexo horroroso. Deixe em evidência. Substitui só no final. Os números vão ser menos horrorosos e a chance de errar conta diminui consideravelmente. E volta e meia, esse ε0 junta com um μ0 e vira uma velocidade da luz. E aí você não precisa nem de substituir aquele valor horroroso, nem do μ0, nem do ε0. Então, deixa o ε0 em evidência, carrega ele até o final, porque às vezes ele some, ele corta com outro, ele junta com o μ0. Nunca substitua no meio da solução do problema. Faz só no final, se houver necessidade. Então, deixa ele aqui indicado. Professor. Oi. A permissividade relativa, ela sempre está associada apenas à parte real da permissividade. Exatamente. Sempre. Por definição. Okay. A não ser que o autor resolva definir uma permissividade relativa complexa. Entendeu? Sim. Por exemplo, entendi. A permissividade relativa complexa seria 2,5, que multiplica 1 menos j, 10 a menos 3. Mas se ele não falar que é uma permissividade relativa complexa, e o valor dado é um valor real, então, por definição, é só na parte real. Beleza. Beleza? Sim. Geralmente, o pessoal da parte... a permissividade relativa para a parte real é a tangente de perdas para a parte imaginária. Mas tem tanto livro, eletromagnetismo é usado em tanta coisa, em ótica, enfim... Volta e meia aparece alguém que generaliza, para não ter que ficar definindo duas coisas. Entendeu? Ele define, então, permissividade relativa complexa, acabou. Ele dá tudo nesse valor complexo. Mas aqui, seguindo o livro-texto, a nossa permissividade relativa vai ser para a parte real. E aí a conta é ridícula. A potência dissipada, se você olhar lá atrás na parte real da equação de potência complexa, é dada por isso daqui. Assumimos um meio homogêneo, então eu passei o epsilon duas linhas para fora da integral. O problema, segundo o enunciado, a amplitude desse campo não varia, então isso é uma constante. Consequentemente, eu vou passar esse módulo do E ao quadrado para fora também. E a integral de volume vai simplesmente dar 1 metro cúbico, vezes as demais constantes. E no final, você faz as contas, cuidado, ó, ômega não é F. Ômega é 2π vezes F. Aqui está a parte imaginária da permissividade complexa, o epsilon duas linhas, porque aqui o meio não é condutivo. Segundo o enunciado, é um dielétrico, então aqui não tem sigma. Aqui tem apenas o epsilon, duas linhas. Aqui o volume, 1 metro cúbico, aqui o módulo do campo ao quadrado, fazendo as contas, deu, arredondando, 4,35 watts. Alguma pergunta? A última parte que está faltando da aula é a tal onda, a equação de onda, perdão. Mas eu queria pegar aqui uns minutos para mostrar aquela animação. Eu ia mostrar no final, mas aí ia ficar... Acho melhor mostrar agora. Só um momentinho que eu vou ter que achar, tá? Vou sair da apresentação PowerPoint e vou procurar o filminho, acho que está no diretório de antenas. Só um momentinho. Espero que esteja nesse computador.
Antenas. Filmes. Eu acho que eu vou achar, peraí. Dipolo, tá aqui. Então, isso é uma animação, lógico, computacional. Como é que é isso aqui? Media Player. Isso está disponível na página do MIT. Então, não. Como é que faz para fazer contínuo? É isso daqui? Ligar a repetição. É esse aí, professor. Pronto. Porque como é periódico, harmônico, temporal, né? Quando o filminho volta para trás, parece que ele está continuamente variando, que eles fizeram para exatamente dar lá um múltiplo do período, tá? Então isso daqui, embora a maioria de vocês ainda não viu antenas, isso seria o campo, as linhas de campo elétrico, o campo magnético não está representado aqui. São as linhas de campo elétrico de um dipolo infinitesimal. Como ele tem simetria circular, a gente não precisa fazer a animação em 3 dimensões. Esse corte daqui é o suficiente. O dipolo está aqui, ó, o eixo dele está aqui. Tá? Vocês não estudaram dipolo ainda, mas ele não irradia na direção do seu eixo, nem para cima nem para baixo. E reparem, você tem em volta do dipolo as linhas de campo elétrico, ó, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Embora a gente não esteja vendo o campo magnético e, consequentemente, a gente não consegue visualizar a quadratura de fase entre eles, mas se vocês confiarem em mim, isso representa a potência reativa, é aquela parcela do campo elétrico em quadratura de fase com o magnético. A potência instantânea não é nula, mas na média ela não exerce trabalho. Olha lá, vai e volta, vai e volta. Não sai do entorno da antena. No fundo, atrapalha, porque parte dessa energia poderia estar sendo utilizada para levar para fora um pouco mais de informação. Se tudo corresse bem, ia ter mais qualidade na informação. Ela ia ser, com o mesmo gerador, mais potente. Uma parcela da potência que está associada exatamente àquela parcela onde o campo elétrico e o magnético estão em fase, essa consegue se desgarrar, ó, e vai embora. E a informação, no caso aqui não tem informação nenhuma, que é o regime harmônico temporal, uma portadora pura, uma portadora monocromática, né? uma portadora sem modulação. Mas se isso variasse ou em amplitude ou em fase, poderia estar levando informação a longa distância. Então isso daí é uma maneira de visualizar essa potência reativa. É simplesmente a parcela do campo relacionada à parcela do campo elétrico em quadratura de fase com a parcela do campo magnético e vice-versa. Alguma pergunta? Oi. Tem. É porque, visualmente falando, eu pensava que isso eram as ondas sendo emitidas para longe da antena, mas não. Esses são realmente as linhas de campo elétrico em quadratura. Mas elas não estão indo viajando para longe da antena? Aqui, ó, elas estão, ó. Aqui, ó. Tem uma parcela que desgarra, ó. É que a figura não... A animação, ela para aqui, ó. Mas essa onda, ela vai embora. Tá essa vendo? Que foi embora é aquela... ativa. Ah, ok. Entendi. A reativa fica em volta da fonte, ó. A reativa cai com a distância mais rapidamente do que a ativa. Entendi, professor. Ela fica acumulada em volta da fonte. Essas duas figuras circulares em volta é como se fosse reativa, então. E as outras que se distanciam... Essencialmente, porque, repara, essa parcela que está indo embora, ela já vem cá de baixo. Só Sim. que você não consegue vê-la com clareza, está tudo embaralhado aí. Então, este campo aqui em volta é essencialmente reativo. E na medida em que você se afasta, como o reativo fica acumulado em torno da fonte, vai ficando cada vez mais essencialmente ativo. Professor, e deixa eu fazer outra pergunta.
quando você fala, por exemplo, essas que vão embora estão associado à parte real do vetor de Poynting, certo? Exatamente, isso E mesmo. as que a gente está vendo é a imaginária que fica do vetor de Poynting. Ou também aquela outra parte que é o E quadrado e o H quadrado. Também? São as duas. Aqui você tem um vetor de Poynting complexo, parte real, parte imaginária. Ok. Na medida em que você vai se afastando da fonte, neste caso aqui, a parte imaginária, como ela cai mais rapidamente, o vetor de Poynting vai ficando só a real. Ok. Entendido. Repara, olha só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que as linhas de campo se movimentam nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Sim. Ou seja, perto da antena, perto dessa fonte, o vetor de Poynting não aponta apenas para fora. Ó. Tem uma componente longitudinal aqui, ó. Ela é reativa. Ela é reativa. Ok. Beleza? Beleza. Instantaneamente, ó, os bichinhos estão andando aqui, ó. Só que, se você fizer a média temporal, vai e volta. Vai e volta. Isso é interpretado como potência média reativa. Entendi. Beleza. Mais alguma pergunta? Não. Não, é de outro colega? Professor, você podia explicar de novo que ele não irradia na direção do eixo de polarização? Foi isso que você falou? Um dipolo. Não, eu comecei falando uma generalidade. Eu falei assim: ó, repara que é um dipolo. Você talvez ainda não tenha feito. Quem? É o Kleber, não, né? Não, é o Rodrigo. Perdão. Então você provavelmente não fez antenas ainda. Repara, um dipolo infinitesimal não radia na direção do eixo. Ó. Tá? Isso foi uma coisa que eu comecei. Não tem campo. Ó. Aqui não tem campo. Não dá para ver direito, mas o que eu falei do vetor de Poynting são essas linhas. Repara que existe movimento das linhas de campo ó, nessa direção aqui. Ó. Você não tem movimento só para fora da antena, você tem movimento aqui também. Significa que o vetor de Poynting ele tem componente na direção R, para fora da antena, mas também em outra direção, no caso aqui, direção θ. Porque a gente fala assim, a onda propaga na direção, mas quando o campo é reativo, a coisa é mais complicada. Ó. Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Esclareceu ou não? Esclareceu sim. Beleza. Mais alguma pergunta? Então, ó, vocês acham essa animação em alguma página lá do MIT, junto com outras animações, tá? E no caso, se quem tiver interesse, né, for procurar, o arquivo, pelo menos antigamente, chama-se dipole, é dipolo em inglês, né? 640 é a resolução. Tem um filminho com uma resolução menor e tem outro que era antigamente, né, era difícil armazenar. Hoje em dia, enfim, é capaz até de ter algum lá com uma resolução maior. Então essa animação, o dipole 640, vocês buscando na internet talvez achem. Porque já tem tempo que eu não vou lá, então não sei se ainda está à disposição ou não. Então, para concluir a aula, agora é bem rapidinho, a equação de onda. Na verdade, a gente quase não vai usar as equações de Maxwell diretamente neste curso. A gente vai ficar quase que em todos os problemas, exceto na hora de calcular potência, aí a gente precisa dessas últimas equações, mas na hora de achar campo, a gente vai achar usando a equação de onda. Tá? Por quê? Porque na equação de onda a gente vai ter ou apenas o campo elétrico ou apenas o campo magnético. E isso vai facilitar a solução dos nossos problemas. Tá? Então vamos derivar essa equação de onda. Vocês já viram isso antes, tá? A gente não vai fazer no domínio do tempo, a gente já vai fazer direto no domínio da frequência para não encher muito linguiça. Então aqui estão as equações de Maxwell na notação fasorial, meios lineares homogêneos isotrópicos, usando o truque do épsilon complexo, apenas campo elétrico e campo magnético, tá?
E como já foi dito aqui, a gente não vai incluir nem perdas, nem as fontes magnéticas, mas com um pouquinho mais de massagem nessas equações, dava para incluir facilmente também o conceito de permeabilidade complexa e de fontes magnéticas. Era só completar o que está faltando aqui nas equações de Maxwell. Mas em TIOG nós não vamos fazer isso, tá? Para não carregar, e porque o livro-texto não faz, os problemas que a gente vai resolver não precisa disso, então a gente não vai fazer isso em TIOG, mas poderíamos fazer com muita tranquilidade. E aí eu vou primeiro deduzir a equação de onda do campo elétrico. E o jeito é começar dessa identidade vetorial. Aqui não tem nada de eletromagnetismo, isso é matemática. É uma identidade vetorial, a gente não vai provar, vamos acreditar que o rotacional do vetor, que no caso é o campo elétrico, na verdade é o fasor, campo elétrico, mas enfim, é o gradiente do divergente menos o laplaciano. E aí esse divergente que aparece aqui eu já vou trocar pela lei de Gauss. E este rotacional que aparece aqui eu vou trocar pela lei de Faraday. Repare, esse rotacional do E eu vou trocar pela lei de Faraday, e esse divergente pela lei de Gauss. Então, primeiro eu troquei o divergente do E, e agora sim a lei de Faraday. Beleza? Lembrando que epsilon, como meio homogêneo, o epsilon, o ômega, o mi, todos podem ser passados para fora das derivadas. E aí apareceu esse rotacional do H, que eu vou trocar pela lei de Ampère generalizada. Está lá ela. E apareceu aqui ômega ao quadrado mi epsilon. Ômega ao quadrado mi epsilon. Esse ômega ao quadrado mi epsilon vai aparecer o tempo todo. Então, para não ter que escrever ômega ao quadrado mi epsilon, a gente vai trocar isso por k ao quadrado. Então, o k é o famoso ômega raiz de mi epsilon. Como o epsilon é complexo, o k, em princípio, também é complexo. Só não vai ser se o epsilon for real, meio ideal. Mas sendo meio dissipativo, o k vai ser complexo. Eu vou representar como beta menos j alfa. Ou seja, isso vai permitir que a gente estude propagação de ondas em meios dispersivos tão simplesmente, tão facilmente quanto se o meio fosse ideal, simples. Basta fazer o k complexo. Basta fazer o epsilon complexo. E aí a gente conclui, passa uns termos para um lado, outros termos para o outro, esta equação de onda não homogênea para um meio linear homogêneo isotrópico com fontes. Com fontes. Essa daqui, ó, é a matéria de antenas, com fontes. As fontes são a antena. A antena é a fonte. Aqui no curso, a gente vai estudar propagação de ondas em meios sem fontes. Ou seja, este lado direito da equação vai ser zero. Não pode ter corrente nenhuma? Pode ter corrente de condução. Ela já vai estar dentro do K. Ela já vai estar sendo levada em consideração dentro da permissividade complexa. O que você não vai ter são as outras correntes. Todas nulas, exceto as de condução, se houver. E elas já vão estar, ó, dentro do K. Você não precisa se preocupar. É só fazer o K complexo. O fasor campo elétrico já é complexo, é um complexo a mais, e essas equações vão servir para todos aqueles meios que a gente já citou. Meio simples, dielétrico dispersivo, meio condutivo, etc, etc. Desde que sejam lineares, homogêneos e isotrópicos. E para concluir, vamos fazer o mesmo para o campo magnético. Então, a gente começa com a mesma identidade. No nosso caso, um pouquinho vai ter menos termos, porque no nosso caso, como a gente não coloca aqui a carga magnética, o divergente de H vai ser zero. O rotacional do H eu troco pela lei de Ampère. Vai aparecer um rotacional de J. Esse a gente separa. Mas também vai aparecer aqui um rotacional. E aí você troca pela lei de Faraday.
Mais uma vez apareceu ômega ao quadrado, mi epsilon, que mais uma vez é trocado por K ao quadrado. Passa para um lado para o outro. Aqui está a equação de onda para o campo magnético quando houver fontes na região que eu estou investigando. Se não houver fontes, temos aí as equações de Helmholtz. E mais bonito do que isso, repara, a equação de onda para o campo elétrico é a mesma equação de onda para o campo elétrico. O que significa que a gente só vai precisar resolver o problema uma vez. E por inspeção, a gente obtém a resposta para o magnético. Na maioria dos casos. Nos casos particulares, o que você faz para o campo elétrico é só repetir depois para o campo magnético. Então, o fato de você estudar propagação em meios sem fontes facilita um bocado a solução do problema. E neste caso, podemos estudar meios dispersivos com a mesma simplicidade que estudaríamos meios simples. É só permitir o K ser complexo. É só permitir o epsilon, perdão, ser complexo. Alguma pergunta? E a partir da próxima semana, antes do Natal, a gente vai começar a resolver essa equação, estudando a onda plana, que vocês já viram em eletromagnetismo muito rapidamente. A gente vai ver aqui no curso com mais detalhe. E no próximo ano, se tudo correr bem, antes da vacina, a gente já vai estudar essas ondas planas interagindo com meios. Ainda com um problema simples, né? Imaginando uma interface plana, separando dois meios. Só que a gente vai estender o estudo para incidência oblíqua, não apenas para incidência normal. Para incidência oblíqua, que aparece em problemas de ótica, aparece em problemas de propagação de ondas de rádio, etc. Então, uma vez finalizada essa primeira etapa do curso, essa revisão bem rápida, 4 aulas apenas, da eletrodinâmica, no domínio da frequência, vamos começar a resolver essas equações, inicialmente para o estudo de ondas planas. E a gente começa isso na próxima semana, já vai ser o segundo conjunto de transparências, o TIOG2. Não havendo mais perguntas, eu vou finalizar aqui a gravação da aula. Daqui, lá por 11h30, meio-dia, eu ponho essa aula no YouTube.